Bom, meus queridos, sejamos todos bem-vindos. Essa é uma aula exemplo, tá? Então, nós vamos mostrar algumas coisas para vocês, claro, mas sempre com o intuito de também apresentar os recursos que nós estamos utilizando para gravar essa aula, mas não com muitos detalhes, tá? Bom, primeiro, o que nós vamos fazer? Aqui nós estaremos trabalhando, né, com uma intro, né? Então, vocês estão vendo aqui o meu rosto, né? Vocês estão vendo aqui uma tela do OBS e vocês estão vendo curso de preparação de videoaula, um exemplo. Esse texto ele foi incluído com o OBS. Então, se vocês olharem aqui na parte inferior, cenas, tá? Vocês vão ver cenas aqui, tá? Bom, essas cenas, o que nós temos intro, atividade 1 e atividade 2. Tudo isso vai ser mostrado como fazer no curso, tá? Essa é só uma introdução. E em cada cena nós podemos entrar com ferramentas, que são as fontes. Então nós podemos ver que a atividade 1, a intro tem as suas ferramentas, a atividade 1 também tem as suas ferramentas e a atividade 2 também tem as suas ferramentas. Tá certo? Então é uma aula exemplo, como eu disse. Então nós vamos mostrar sim alguns recursos, mas também nós vamos mostrar como vai ficar a aula finalmente. Bom, tudo isso usando o OBS. Bom, eu estou gravando com o Wondershare Demo Creator, né? Mais uma vez porque eu quero gravar a tela do OBS. Bom, então eu vou vir aqui no lado direito do OBS, vocês vão ver que está escrito modo estúdio. E eu vou mostrar para vocês como que funciona esse modo estúdio, né? Nós vamos mostrar todos os detalhes durante o curso, como eu disse, né? Mas nós podemos, de antemão, já apresentar algumas coisas. Por exemplo, o texto. Eu vou mexer no texto. Perceba que do lado esquerdo, né, eu mexi no texto e do lado direito não aconteceu nada, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Tá certo, né? Do lado direito não aconteceu nada. Então, não acontece mesmo. Por quê? Esse é o modo estúdio. Como é que funciona o modo estúdio? Nós alteramos o lado esquerdo e depois nós passamos para o lado direito, tá? Como? O que eu modificar do lado esquerdo, então eu tenho que ir em transição para poder modificar do lado direito. Então vamos lá, eu vou colocar bem no cantinho aqui para todo mundo poder ver, tá certo? Então vamos lá, transição. Olha que ele veio do lado direito para o cantinho direito. Então isso significa que nós podemos modificar primeiro do lado esquerdo para então fazer a transição, já tendo certeza de como vai ficar o que a gente quer, né? Então vamos lá, curso de preparação de videoaula. Por enquanto nós não estamos gravando o curso, tá? Então voltei aqui para o original e vou fazer a transição. Então agora eu não estou gravando ainda a aula, tá certo? Por enquanto é só uma introdução mesmo para a gente poder trabalhar essa questão. Então agora eu vou passar para o vídeo do OBS, né? Então agora nós vamos, eu vou aparecer aqui para vocês no OBS direto. Então eu vou dispositivo de captura de vídeo, ok, tá? Então vocês podem ver que já está aí. Eu não vou configurar nada não ali, né? Eu vou configurar só aqui, tá? Então, olha, tá vendo que está aparecendo aqui um azul em volta? Isso porque eu não travei as fontes. Eu posso travar as fontes vindo aqui nesse, como é que se diz? Nesse cadeado. Então eu venho aqui, travo o que eu não quero mexer, que já está mexido, e posso buscar só o item que eu quero. E eu agora posso também configurar o tamanho que eu quero para a janela de vídeo. Eu aperto a tecla Alt, ALT, no teclado e com o mouse eu posso diminuir. Tá vendo? Ó, eu estou diminuindo o tamanho do vídeo, ficando aqui como se fosse uma foto 3x4, né? E posso também diminuir, veja que eu diminuí
o campo de visão. Eu posso também diminuir o tamanho ou aumentar o tamanho. Então, se eu clicar sem Alt, tá? Se eu clicar só com o botão esquerdo do mouse, eu posso aumentar o vídeo ou diminuir o vídeo, tá? Então, por exemplo, aqui eu quero deixar ele aumentado, mas ainda não foi para gravação. Como é que a gente faz então? Transição. Pronto. Agora tudo que aparece do lado direito vai para gravação. O que fica do lado esquerdo não vai para gravação. Então veja que aqui nesse caso agora, tudo que está do lado direito está indo para gravação. Eu não estou gravando ainda, porque eu vou gravar a aula. Eu estou preparando o ambiente para poder então gravar a aula, tá certo? Então essa aqui é uma introdução para a gente poder trabalhar na aula. Agora eu vou para a atividade 1, certo? Então atividade 1, o que foi que eu busquei? Veja, nós buscamos a apresentação. O que é a apresentação? A apresentação é a aula propriamente dita. Vocês estão ouvindo um barulho? Gente, não é para ficar nervoso, tenso, ansioso por conta de barulhos externos que porventura tenha. Se estiver atrapalhando muito, pergunta para os alunos, certo? Esse barulho está atrapalhando? Dá um tempinho, espera um pouco. Se estiver demorando muito para passar, conversa com os alunos. Fala, olha meus alunos, eu vou continuar mesmo com barulho, porque a gente precisa continuar. Porque se nós ficarmos nervosos, ansiosos, tudo, nós não vamos conseguir prestar atenção na aula da gente. Então esse barulho que está lá fora, ou barulhos que porventura estejam na nossa casa mesmo, isso é absolutamente normal. Nós estamos vivendo um período agora de exceção. Isso vai acontecer. Isso não vai impedir você de fazer o seu trabalho, e nem pode impedir. Então não fique nervoso, tenso, ansioso, com nada disso. Com naturalidade, tá? Isso com o tempo, né, vocês vão ver. Bom, voltando aqui então, a tela que vocês estão observando é uma apresentação. Apresentação do quê? Bom, nós escolhemos uma captura de janela. Depois nós vamos ver, gente. Tá? Durante o curso nós vamos ver cada uma dessas ferramentas, tá? Com bastante calma, né? Aqui é só para a gente preparar a aula exemplo, e eu estou aproveitando para mostrar como foi feito já para uma breve introdução, né? Então nós pegamos um software que eu uso aqui, que é o LibreOffice, tá? E é uma apresentação, que é uma aula exemplo que eu gravei, LibreOffice Impress, que é o software que eu estou utilizando. Mas se você olhar aqui, nessa tela aqui, que é o que eu capturei, não está a mesma coisa que está aqui na tela do OBS, né? Então, nós já vamos falar também sobre isso, tá? Eu vou cancelar porque eu já fiz a importação, tá aqui. Bom, o que acontece é que eu ajustei a tela. Se eu apertar a tecla Alt e vier para cá, ó, vocês vão ver campos que eu não quero mostrar, que não tem por que a gente mostrar. Então eu vou voltar aqui, tá? Por quê? Porque quando eu fui fazer a apresentação do slide da aula, eu não fiz a apresentação do slide da aula como se fosse uma apresentação em tela cheia. Tá? Eu fiz a apresentação numa janela. Isso ajuda muito a gente, porque vira e mexe nós temos que mudar de janela, porque a gente está trabalhando com vários softwares ao mesmo tempo. Então facilita muito você trabalhar com a apresentação, ao invés de fazer a apresentação em tela cheia, fazer a apresentação numa janela. Então ele vai abrir uma janela e há alguns campos que você não quer que apareçam. Se você não quer que apareçam esses campos, então basta que você não utilize, né? Então você fecha eles usando esse recurso de ajustar a janela, tá bom? Bom, então aqui agora nós vamos incluir, veja que no lado direito ainda está aparecendo a introdução, mas eu já mudei de cena, eu já estou na cena da atividade 1. Então por que não mudou se eu mudei? Porque eu não vim em transição. Se a gente vem em transição, veja só, agora não tem mais eu não estou aparecendo mais, certo? Então eu vou travar
a apresentação. Por quê? Porque eu não quero mexer em nada que está aqui na janela, tá? E eu vou incluir agora o dispositivo de captura de vídeo, tá? Então vamos lá, captura de vídeo. Então eu vou cancelar aqui um pouquinho para mostrar uma coisa, tá? Eu vou cancelar, cadê? Remover, certo? Você pode apertar também a tecla Del, né? Delete, né? Eu vou a fonte, dispositivo de captura de vídeo. Quando ele vem dispositivo de captura de vídeo, você pode criar um novo dispositivo ou você pode reutilizar um já existente, tá? Nesse caso, o título tá dispositivo de captura de vídeo, mas vamos supor que você tenha usado tenha dado um nome para essa fonte. Você deu um nome, sei lá, meu vídeo, né? Para ser bem criativo, né? Meu vídeo. Então você vem aqui reutilizar existente e você vai ter lá os nomes. E aí você fala, eu quero o meu vídeo. Então quando você tem vários vídeos, tá, você escolhe qual você quer reutilizar. No meu caso aqui eu vou pegar o mesmo, né? Para mim pouco importa, né? Então eu capturei aqui e então tá aqui o dispositivo de captura de vídeo, né? E o vídeo está travado, né? Então vamos ver se a gente consegue recuperar esse vídeo, tá? Deixa eu voltar lá na cena 1, ele travou mesmo aqui, tá bom? Não tem problema isso não, tá, gente? A gente vai aprendendo, né? Vai trabalhando e aprendendo com os recursos que a gente tem. Eu apaguei ele na atividade 1, vou buscar o captura de vídeo, vou criar um novo, porque agora ele não tem mais, tá? Então eu vou colocar ele aqui novamente. Então veja que ele está tampando a apresentação. Então eu vou diminuir ele e posso também diminuir o campo de visão, né? Deixar menor o campo de visão. Deixei menor o campo de visão. Então se você quiser ficar aparecendo por uma questão assim de ter interação com o aluno, é importante, né? Então você vem aqui, transição. Se você quiser, você pode travar também o vídeo para ficar travado e você não conseguir não mexer sem querer, né? Então você não vai mexer nele sem querer não, tá? Bom, então vamos para a aula agora, né? Então a aula está criada, aqui a gente tem os vídeos que nós vamos utilizar, tá? Então a gente pode vir para a janela que a gente vai querer trabalhar os vídeos, né? Já viemos aqui em transição, então tudo que está aqui vai ser gravado, tá? Então, nós vamos começar a gravação no OBS, então, se for uma gravação. Se for uma transmissão, você vem iniciar a transmissão. Hoje nós vamos fazer uma gravação. Então, para fazer a gravação, a gente vem aqui simplesmente em gravação. Então, ele vai iniciar a gravação, já iniciou, tá? Bom, então, sejamos todos bem-vindos. Sejamos todos bem-vindos à aula. Nós vamos falar hoje sobre Eratóstenes e a Terra esférica. Eratóstenes? Quem é Eratóstenes? Terra esférica? Mas não é óbvio que a Terra é esférica? Olha só, nós estamos até vendo aqui do lado a Terra esférica aqui do lado. Como é que a gente pode dizer que a Terra não é esférica? Claro que ela é esférica, olha ela aí, esférica, né? Então vamos observar, vamos trabalhar hoje para a gente ver se a Terra é esférica mesmo ou não e o que tem a ver um tal de Eratóstenes. Então vamos lá. Vejamos que nós temos aqui duas janelas iniciais. Vamos para o anterior? O anterior ela é toda preta, então mal dá para a gente ver a parte do satélite que está aqui, certo? Então vamos para outra tela. Então a escolha da cor é muito importante, tá, gente? Então vamos lá, mudei a tela, como é uma aula teste, não tem problema nenhum a gente parar para continuar depois. Então Eratóstenes e a Terra esférica. Já fizemos a introdução, então vamos dar sequência. Qual é o que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos ver nós vamos utilizar teorias do ensino,
avaliação dos conhecimentos prévios, fazer uma breve contextualização. Vamos observar de Alexandria a Siene e o que tem a ver de Alexandria a Siene, o que significa isso, e o método de Eratóstenes. Lembrando que o tema é Eratóstenes e a Terra esférica. Nós temos como objetivos gerais o incentivo à pesquisa histórica e geográfica, o incentivo ao desenvolvimento matemático, o desenvolvimento da reflexão crítica sobre a realidade a partir do conhecimento de astronomia. Então nós podemos ver com essa aula sobre Eratóstenes e a Terra esférica, nós podemos desenvolver conceitos de história, de geografia, de matemática, de astronomia, muito interessante. Então vamos dar sequência agora, tá? E os objetivos específicos? Aqui são os objetivos gerais. Os objetivos específicos dessa aula nós então esperamos que ao final dessa aula os participantes tenham desenvolvido o saber e o ser necessários para refletir criticamente sobre o formato da Terra. Tá? Então, afinal de contas, qual é o formato da Terra? Tá? Então, é muito importante a gente refletir criticamente sobre isso, sobre essa questão. Tá? Qual é o formato da Terra, afinal de contas? Tá? E por que estudar isso é tão importante? Tá? Então esse é esse é o objetivo específico, né? Desenvolver o senso crítico utilizando a questão do formato da Terra. Tá? As teorias do ensino que nós podemos trabalhar dentro desse tema, existem várias, né? Nós vamos trabalhar a teoria da objetivação, que é uma teoria que nós podemos dizer que ela é uma teoria que se origina quando nós percebemos que nós todos, enquanto seres humanos, podemos nos desenvolver a partir do materialismo dialético, ou seja, nós interagimos com o externo e interagimos com o interno também. Isso significa que nós podemos trabalhar da seguinte forma, como se nós fizéssemos parte, fazemos de fato, né, parte de um contexto histórico, cultural, que não pode ser menosprezado. Então o conhecimento ele não vem só de mente de dentro, né, de nós, mas ele vem de fora também. Então as relações elas são muito importantes e aqui nós vamos trabalhar dentro da teoria da objetivação justamente para a gente trazer as questões históricas para o nosso interior e além disso trabalhando do interior para o exterior também, para a gente poder interagir. Então é a interação social. E dentro da teoria da aprendizagem significativa também. Por quê? Porque quando nós nos encontramos numa sala de aula, que pode ser virtual ou pode ser uma sala de aula física, real, né, um conhecimento prévio ele é importante. Então nós construímos subsunsores, nós nos construímos enquanto seres histórico-culturais. E com relação a isso, nós não podemos esquecer o que nós temos no passado, que são os conceitos que nós fomos criando no decorrer da nossa vida. Então nós vamos usar a teoria da objetivação e a teoria da aprendizagem significativa. Tá? No caso, nós vamos usar mais a teoria da aprendizagem significativa crítica. Nós vamos ver então a avaliação dos conhecimentos prévios. Essa avaliação dos conhecimentos prévios, então nós vamos utilizar a teoria da aprendizagem significativa, que tem a ver com os subsunsores, conhecimentos prévios que nós trazemos enquanto conceitos, e vamos também trabalhar dentro do ser e do saber, na interação com o outro. Qual que é o método que nós vamos trabalhar? É o trabalho em conjunto, com reflexões e debates. E o tema Terra aproximadamente esférica, certo? Então, eu pergunto para vocês, qual é o formato aproximado da Terra? Então eu aguardo a resposta de vocês. Nós temos aqui 3 opções. A Terra é plana, a Terra é esférica e eu não sei.
Então, são 3 opções que nós podemos pensar. Então, eu gostaria muito que vocês respondessem. Qual é o formato aproximado da Terra? Tá? Então, respondido? Então, vamos para a próxima pergunta. A Terra possui movimentos? Então, se a Terra possui movimentos, quais são esses movimentos? A gente pode pensar até nos movimentos dela, mas vamos ficar só na pergunta que está aqui. A Terra possui movimentos? Sim, não, não sei. Tá? Então é só para responder isso. Sim, não e não sei. Respondido? Vamos para a próxima então. Qual das figuras a seguir mais se aproxima da órbita da Terra em torno do Sol? Segundo a teoria em que a Terra tem um movimento, né? Que apresenta a Terra como tendo movimentos. Se a Terra tem movimentos, então qual das figuras a seguir mais se aproxima da órbita da Terra em torno do Sol? É a A, a B ou não sei? A resposta a essas perguntas é muito individual. Porém, agora nós vamos pedir para vocês todos se concentrarem nas respostas que vocês deram. Não vou nem pedir para vocês mandarem para mim. Mas é importante que vocês reflitam profundamente sobre a resposta que vocês deram. Qual é o formato aproximado da Terra? Se é plana, esférico, não sei. A Terra possui movimentos? Sim, não, não sei. E qual das figuras a seguir se aproxima da órbita da Terra em torno do Sol? A, B ou não sei. Por quê? Porque essas perguntas, elas têm a ver com o nosso conhecimento científico e com os conceitos que nós fomos desenvolvendo ao longo da nossa vida. Porém, daqui para frente, nós vamos apresentar um estudo que é do Eratóstenes. Tá? Então, quem foi Eratóstenes? Eratóstenes, ele nasceu em 276 a.C. Então, vejamos que esse filósofo, matemático, geômetra, poeta, astrônomo, bibliotecário e geógrafo, ele viveu antes de Cristo. Né? Ele nasceu em 276 a.C., na cidade de Cirene. O nome dele, inclusive, é Eratóstenes de Cirene, porque naquela época eles davam nome, né, de acordo com a cidade que a pessoa nascia. Então ele é Eratóstenes de Cirene. E ele faleceu em 194 a.C., né, na cidade de Alexandria. Nós já vamos ver sobre isso também. E ele foi diretor da Biblioteca de Alexandria. Ele era contemporâneo e amigo do Arquimedes. Ele foi contemporâneo do Arquimedes. Arquimedes é o nome mais conhecido para todos nós. E não custa dizer que eles eram contemporâneos. Eles viveram juntos, inclusive eles trocaram ideias, né, trocaram correspondências, né, naquela época era um pouco mais difícil, né, porque eles escreviam em papiro e tal, mas eles trocaram correspondência sim. Bom, o Eratóstenes, aqui nós podemos ver, né, alguns elementos, né, que mostram para nós a cidade dele, né, a região que ele morava. Então aqui nós podemos ver o mar Mediterrâneo, aqui está Roma, então nós temos aqui a bota da Itália. Tá? Aqui é a Grécia, certo? Aqui nós estamos vendo o Mar Negro, aqui já começa o Oriente Médio, e nós temos aqui ao norte da África. Então aqui é o norte da África, o Egito. Tudo que está em laranja aqui é porque está representando o Império Romano, né, dessa época. Então nós vemos aqui Cirene, onde ele nasceu, e Alexandria, onde ele viveu. Então, nesse outro mapa maior aqui, nós podemos justamente ver a região que nós estamos destacando aqui. Tá? Então, ele viveu nessa região aqui, o Eratóstenes, mais ao norte da África, né? Já no Egito de hoje, né? Na época era Império Romano. Bom, dando sequência então, onde está Alexandria? Olha Alexandria aqui. Alexandria fica bem aqui no delta do Nilo, tá? Ele fica aqui no delta do Nilo e
Tinha um porto importante aqui, além de ter a biblioteca importantíssima também nessa época. Quem não assistiu, assista o filme chamado Alexandria ou Ágora, tá? É um filme espanhol feito junto com os Estados Unidos, filme maravilhoso, muito bom, traz muitos conceitos importantes e traz também a figura maravilhosa da filósofa Hipátia, né? Importante também a gente conhecer um pouco da Hipátia e o que ela trouxe para nós, tá? Enquanto conhecimento. Né? É um filme bem fiel à parte histórica. Bom, então nós vemos aqui também a Alexandria, e mais ao sul aqui da Alexandria, né, mais para dentro do continente, nós vamos ver Assuã. Assuã é uma cidade que ainda existe hoje, assim como Alexandria, que estava na região do Egito, né? E tem um porto também muito importante ali nessa região de Siena. E nós vamos ver a importância de Alexandria, de Siena, nessa aula sobre Eratóstenes e o formato da Terra. Bom, essa cidade aqui é Alexandria hoje, e aqui nós temos a moderna Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria, ela foi totalmente destruída no início logo após a vinda de Jesus, né, lá pelo século 300, alguma coisa assim. A Biblioteca de Alexandria foi totalmente destruída, né? Sobraram poucos elementos, poucos papiros, né? Essa daqui é a nova Biblioteca de Alexandria, e essa aqui é a cidade de Alexandria hoje, né? A gente vê aqui também os domos da mesquita, enfim, né? Nós temos aí a cidade de Alexandria, né? Aqui a cidade que eu falei, de Siena, Assuã, né? Essa aqui é a cidade de Assuã, no Egito. Nós podemos ver, é uma cidade menor, não é uma cidade grande como Alexandria, não teve a sua importância histórica como Alexandria para o mundo, mas teve uma importante, foi muito importante para a história do Egito, né? Por conta do porto, né? Ali também era um local onde os faraós eles iam para descansar, eles tinham suas casas, enfim. Vamos dar sequência? Por que de Alexandria a Siena? Siena ou Siene, tá? Ou Assuã também, né? Vejamos que nós temos aqui no norte do Egito a cidade de Alexandria, e mais ao sul a cidade de Assuã, que é Siena, tá aqui, ó, bem no Nilo, tá certo? Então, a distância aproximada entre essas duas cidades é 1.080 quilômetros. Então não é pertinho não, tá? É 1.000 quilômetros de distância entre as duas cidades, né? E aqui nós temos Cairo, que é a capital do Egito, as pirâmides, enfim, tá? Bom, o que acontece é que, deixa eu voltar um pouquinho, tá? Anterior, tá? O que acontece é que Eratóstenes, ele já era diretor da biblioteca de Alexandria. E ali na cidade de Alexandria, que já era uma cidade extremamente importante ali, né, para o mercado e para o conhecimento da sociedade daquela época, né, o Eratóstenes estava no mercado e ouviu uma conversa entre duas pessoas, e um deles falou assim: olha, lá no Poço de Siena, né, numa determinada época do ano, dá para a gente ver a luz do sol refletida no fundo do poço. E o Eratóstenes guardou aquilo, falou: puxa, interessante isso, né? Por ser um geômetra, por ser um geógrafo, um astrônomo, então aquela informação que para alguém poderia ser uma informação turística, para ele não. Para ele era uma informação extremamente importante. Então ele disse o seguinte: eu quero conhecer melhor esse poço, eu quero saber o que está acontecendo lá, que a luz do sol reflete no fundo do poço, né, numa certa época do ano. Veja só, não é o ano todo, mas numa determinada época do ano. Bom,
Então Eratóstenes ele formulou uma hipótese. Vamos supor que a Terra seja plana. Então, se a Terra for plana, na cidade de Alexandria e na cidade de Siena, ao mesmo tempo, os raios do Sol vão, no momento em que os raios do Sol chegam perpendiculares à superfície, em Siena, vão também chegar perpendiculares à superfície na cidade de Siena. Né? Então, veja só, se eles chegam perpendiculares em Siena, vão chegar em Alexandria também. Se a Terra for plana, a distância é 1000 quilômetros, não é uma distância pequena. E Eratóstenes ele já tinha uma ideia de que a Terra deveria ter um formato qualquer. Ele não tinha na cabeça dele que a Terra era plana, que era esférica, que era... Não, para ele deveria ter um formato, mas ele não sabia qual era. Então, está aqui uma oportunidade para ele estudar. Então, o que ele falou? Bom, se numa determinada época do ano a luz do Sol reflete no fundo do poço e a gente consegue ver, é porque o raio do Sol está chegando na superfície e fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, se faz isso, se a Terra for plana, então vai chegar também fazendo 90 graus em Alexandria. Viram a ideia dele? Tá. Isso se a Terra for plana. E se a Terra não for plana? Bom, vamos ver daqui a pouco. Esses dois aqui são iguais, né? Não tem diferença, não. A diferença é só porque nós separamos aqui Alexandria e Siena, tá? Aqui tem uma questão importante, que a hipótese de Eratóstenes é que os raios do Sol, eles chegam paralelos na Terra. Se nós pegarmos uma região pequena da Terra, né, a gente pode considerar isso. Uma cidade, por exemplo, como Siena, na cidade de Siena os raios chegam aproximadamente paralelos. Então nós podemos considerar isso sim, né? Porque o Sol é a fonte de luz, né, bastante extensa. Então a gente pode, então não podemos considerar como um todo, mas numa determinada região da Terra a gente pode sim considerar que os raios solares chegam perpendiculares à superfície da Terra. Bom, então, isso dito, vamos então para a esférica. Tá bom, Eratóstenes então pensou assim, mas e se a Terra não for plana? E se a Terra for esférica? Ele pensou, ele não tinha respostas, ele pensou isso. Bom, se a Terra for... se a Terra não for plana, então eu sei que os raios solares vão chegar dessa forma. Se eles chegam fazendo 90 graus com a superfície em Siena, eles não vão chegar fazendo 90 graus com a superfície em Alexandria. Então vamos ver a diferença. Vou voltar um aqui para a gente poder ver. Então vamos lá, se a Terra for plana, os raios solares vão chegar na superfície, fazendo 90 graus com a superfície, tanto em Siena como em Alexandria. Mas se a Terra não for plana, então os raios solares vão chegar fazendo 90 graus em Siena, mas não vão chegar fazendo 90 graus em Alexandria. Olha a sacada do Eratóstenes. Bom, então o que ele fez? Ele pensou o seguinte, olha só como vai ficar Siena. Siena, então, vai ficar com os raios solares chegando, fazendo 90 graus com a superfície. Porque Siena está aqui, ó, nesse ponto. Ele está pensando, veja que o pensamento do Eratóstenes não está fixo na região, mas abordou, né, abrangeu uma região do espaço muito maior, que é a região do espaço entre a Terra e o Sol. Então ele está dizendo isso, que a cidade de Siena, então, recebe os raios solares incidindo num ângulo de 90 graus com a superfície. Né? Mas em Alexandria? Alexandria não. Alexandria, os raios solares chegam paralelos aos raios solares que chegam lá em Siena, mas não fazendo 90 graus em Alexandria. Então, se tiver um poste que ele coloca aqui, um pedaço de madeira, um poste, alguma coisa assim, vai fazer sombra. É diferente de Siena. Em Siena,
se colocar um poste aqui, não vai ter sombra. Se o poste estiver perpendicular à superfície, não vai ter sombra, porque a incidência está sendo 90 graus com a superfície. Então, em Alexandria vai ter sombra. Percebemos? Olha como os raios solares estão chegando paralelos um ao outro. Mas em Siena ele está chegando 90 graus com a superfície e em Alexandria não. Aqui, claro, está exagerado na proporção, né? Mas ainda assim a gente pode ter assim, uma ideia muito boa sobre o que está acontecendo. Essa é a diferença entre Siena e Alexandria. Mais ainda, é a diferença entre termos a Terra plana e a Terra aproximadamente esférica. Na hipótese de Eratóstenes, a Terra é esférica. Então vamos lá. Na hipótese da Terra plana, os raios incidem 90 graus. Quando os raios incidem 90 graus em Siena, vão incidir 90 graus em Alexandria também. Na hipótese da Terra esférica, se os raios solares incidem 90 graus em Siena, não necessariamente vão chegar incidindo com 90 graus em Alexandria. Por que não? Só se estiver muito perto. Senão, não tem obrigação nenhuma. E como a distância é grande, a hipótese de Eratóstenes foi essa. Aí Eratóstenes falou o seguinte: bom, então, se a Terra for esférica, olha o que vai acontecer. Vai fazer uma sombra aqui, mas em Siena, o que vai acontecer em Siena? Ele vai incidir 90 graus com a superfície, então vai chegar até o centro da Terra. O ângulo formado entre o raio luminoso do Sol e a estaca, o poste, é o ângulo θ. Então ele utilizou aqui um conceito de matemática, né, que esse ângulo θ é igual a esse ângulo θ aqui. Então ele tem o ângulo formado pelas linhas que passam, respectivamente, perpendicular a Alexandria e perpendicular a Siena. E esse ângulo formado é um ângulo θ, que ele não sabe qual é ainda, mas ele pode medir. Como? Pela sombra. Mas vocês podem perguntar assim, mas como que ele sabia o momento certo, o instante correto, que lá em Siena vai incidir 90 graus com a superfície, que a luz do Sol vai refletir no fundo do poço? Como é que o Eratóstenes sabe disso? Então, o Eratóstenes, eles tinham equipamentos muito precisos para a época para medir tempo. Eles mediam com água. Arquimedes era um engenheiro de mão cheia, né? Então eles mediam usando água, usando outros fluidos. Enfim, eles tinham todo um conhecimento para ter relógios, né? Não só o relógio de sol, mas outros relógios também. Então eles sabiam. Só que o que faltava para o Eratóstenes aqui? Medir o ângulo? Sim, mas ele fez o quê? Ele mediu o ângulo do raio incidente no poste com a perpendicular. Por quê? Porque é a região de sombra. Então ele sabe o ângulo. Ele mediu esse ângulo e mediu, esse ângulo era de 7,2 graus. Tá? Então ele mediu o ângulo. Vamos dar sequência? Olha o que ele fez então. Eratóstenes era geômetra, não podemos esquecer disso. Então o que ele fez? Ele sabia o ângulo porque ele mediu com relação à estaca que foi fincada em 90 graus com a superfície na cidade de Alexandria. Então a região de sombra ele mediu o ângulo, 90 graus. Tá? E o que ele fez então? Ele agora tem o arco de circunferência entre Alexandria e Siena com relação ao centro da Terra. Então o vértice agora é o centro da Terra. E o ângulo formado é θ. Então ele usou elementos de geometria. E ele conhecia a geometria muito bem. Ele era geômetra. Então ele conhecia muito bem, usou esses elementos. E ele tem o arco de circunferência. Naquela época ele já sabia que o arco de circunferência, o comprimento do arco de circunferência é igual ao ângulo vezes o raio da circunferência.
Ah, mas ele não tem o comprimento. O que ele fez então? Então ele pegou, ligou pro sobrinho dele e falou assim: meu sobrinho, faz o seguinte, pega um Jeep, põe um GPS e vai para Siena e mede para mim a distância. O sobrinho dele falou: o quê? Eu vou entrar no Google. Entrou no Google e pá, tinha. Naquela época não podia, não tinha nada disso. É até interessante. O que acontece? Como que ele ia medir? Ah, ia de camelo. Camelo anda todo torto, não dá para medir direito. Eles usaram o Eratóstenes, né? Segunda vez que eu erro, tá? Só isso, né? Só que eu percebi. O Eratóstenes, ele era muito amigo do rei. Né? A região ali de Alexandria tinha um rei, tinha um senhor muito poderoso. Lembra do rei Herão? Né? De Arquimedes? Pois é. Então o que acontece? O rei, ele ele emprestou, olha só, emprestou funcionários do rei para o Eratóstenes. Que funcionários são esses? São os bematistas. Né? Os bematistas. Os bematistas, o que eles faziam? Os bematistas, eles eram pessoas treinadas para andar com a mesma velocidade. Então, com isso, eles foram a pé até Siena, medindo a distância. E ligaram para o Eratóstenes e falaram: olha, Eratóstenes, é o seguinte, a distância é tal. Né? Claro que não ligaram, naquela época não tinha telefone, mas eles retornaram e falaram para o Eratóstenes que a distância era tal. Hoje conhecido como 800 quilômetros, né? Em linha reta. Então 800 quilômetros em linha reta, 1000 quilômetros pela estrada. Tá? Então ele sabia disso. Então ele, sabendo o comprimento do arco de circunferência e sabendo o ângulo, é possível calcular o raio da circunferência. Tá? Então vamos lá? O que ele fez? As dúvidas dele que nós já falamos, o arco de circunferência e o raio. Mas o raio a gente não sabe ainda, mas ele vai calcular. Como que ele vai calcular? Veja só, ele tem o ângulo e tem o arco de circunferência. Vamos ver? Procedimento 1, que é incorreto. Qual que é o procedimento 1? É fazer o arco de circunferência dividido pelo ângulo em graus. Está errado, não pode. Nós não podemos usar o ângulo em graus. Nós precisamos usar o ângulo em radianos. Então, quando a gente faz a conta usando que 7,2 graus é 0,125566 radianos, então nós fazemos a conta e chegamos à conclusão de que o raio da Terra é 6.366 quilômetros. Certo? E olha o cálculo do Eratóstenes, 6.366 quilômetros. Olha o raio médio atual, 6.371 quilômetros. Esse é o erro do Eratóstenes, que no século 3 a.C. ele fez esse cálculo. E hoje ainda tem gente discutindo se a Terra é esférica ou não. Né? Então aqui tem um argumento para que a gente possa trabalhar a Terra esférica. Né? Bom, vamos para agora, né, fazer uma finalização. Deixa eu colocar mais uma vez aqui Opa! Esse mesmo, ok, tô de volta, não se aflijam, tá bom? Essa foi uma aula, né, bastante prolongada. Nós vamos trabalhar com aulas menores, menor tempo também, tá bom? Que nós vamos apresentar posteriormente. Então, aqui fica uma aula, que foi uma aula longa, uma aula de 40 minutos, mais ou menos, certo? Mas é uma aula que é uma forma de aula, tá bom? Essa aula não é uma aula interativa, foi uma aula expositiva, né? Fugindo bastante dos conceitos da teoria da objetivação e da teoria da aprendizagem significativa crítica, né? Que foram colocados apenas para que a gente saiba que pode utilizar. Tá? É uma aula expositiva para a gente ver o que a gente pode fazer com o OBS. Tá certo? Então nós vamos encerrar a aula aqui e até mais para todos, tá bom?
Até a próxima. E vamos também encerrar a gravação com a gravação da tela, tá bom? Mas espero mesmo, de coração, que todos vocês tenham visto os elementos. O conteúdo em si, a gente viu que a gente pode trabalhar de diversas formas diferentes e vai da criatividade de cada um, tá bom? Então, até a próxima.